terras degradadas por pastagens ou antigas culturas ganham nova vida com o plantio de árvores de macadâmia, noz-pecan, baru, castanha de caju ou castanha do Brasil. Cada uma dessas espécies se adapta melhor a uma região do país: Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, respectivamente. E todas têm lugar nos mercados nacional e internacional de nozes e castanhas, ambos com perspectivas de ampliação. A escolha de variedades adequadas a cada clima e a sanidade das nozes e castanhas são os aspectos mais importantes para assegurar e aumentar as exportações, hoje na casa dos 200 milhões de dólares por ano. No campo, as entrelinhas podem ser mantidas com vegetação nativa ou plantadas com soja, milho e outras culturas anuais. Na frutificação, as nozes ficam protegidas por suas cascas ou ouriços e quase não demandam agroquímicos. Já a contaminação por fungos e bactérias após a colheita pode ser controlada por meio da higienização correta dos locais de embalagem, transporte e armazenamento. E tudo pode ser rastreado, da árvore ao consumidor final, garantindo produtos saborosos e saudáveis. Para falar mais sobre esse assunto no programa de hoje, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com o produtor de macadâmia em São Paulo, José Eduardo Camargo, presidente da Associação Brasileira de Nozes, Castanhas e Frutas Secas. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E aqui é uma conversa de sustentabilidade. Nós trazemos pessoas que fazem, que constroem no dia a dia a sustentabilidade dessa agropecuária tão diversificada como a brasileira. E hoje eu tenho o prazer e a alegria de receber aqui o poeta e produtor José Eduardo Camargo, produtor de macadâmia. Bem-vindo ao Brasil Verde, Zé Eduardo. Evaristo, estar ao seu lado é prenúncio de paraíso, é ter alma em riso e o coração alado. Eu que agradeço essa oportunidade para falar das nozes e castanhas. Poxa, muito bom. Já começamos bem com poesia, né? Eu queria, Zé Eduardo, você desse uma ideia para quem está nos acompanhando. São pessoas, em sua grande maioria, consumidores urbanos, né? Pessoas das cidades, né? Falar um pouquinho da listinha das nozes e castanhas que compõem hoje, né? Esse menu de nozes, castanhas e frutas do Brasil. E como é que você entrou nesse trabalho? Como é que isso vem evoluindo? Bom, eu vou começar um pouco como eu entrei. Na realidade, a minha família há muito tempo está no agronegócio. Meu avô português veio em 1880 para cá, ele era pecuarista, entrou no café. Meu pai, nos anos 40, começou com a produção de cana, cachaça, açúcar e álcool. E eu, em 1988, estando no Havaí para visitar uma usina que tinha um processo de administração por objetivo, eu vi o pessoal tirando a cana e plantando macadâmia. Daí eu vim com a ideia para o meu pai e falei, olha, deve ser uma cultura que tem um retorno melhor do que a cana naquela época, né? E também eu já tinha essa pegada de plantação de árvores, essa coisa toda. Então, eu comecei por aí. A partir daí, montamos uma associação, porque era desconhecida aqui a nós, e começamos a trazer pessoas profissionais do exterior, do Havaí, veio da Austrália, da África do Sul, países líderes em produção e pesquisa. E dentro desse movimento, eu acabei parando numa instituição que se chama INC, International Nut Council. É o fórum das principais nozes e castanhas do mundo, que são a amêndoa, a castanha de caju, Pará, o Brasil, a pistache, avelã, macadâmia e todas essas principais nozes conhecidas como tree nuts, como nozes herbívoras. E de lá para cá, nesses 22 anos, a gente foi conhecendo como os países tratavam as suas nozes, como que o peso que isso tinha na economia de alguns países, né? Vamos dizer, o pistache lá para o Irã, que depois veio para a Califórnia, a avelã na Turquia e numa boa parte da Europa, a amêndoa para os Estados Unidos, a pecan nos Estados Unidos, no México e aqui também no Brasil, a castanha de caju,
que é brasileira, mas também se esparramou, e aí por diante. Então, a partir desse movimento, Evaristo, a gente começou a ver que, para que a gente tivesse uma representatividade das nozes e castanhas, a gente precisava se juntar, porque as nozes e castanhas, dentro do agronegócio brasileiro, eram um nicho pequeno. E a gente vendo como que isso representa no mundo, hoje é 35 bilhões de dólares o produto das nozes e castanhas no mundo. A Califórnia exporta 8 a 10 bilhões de dólares por ano. O Chile está próximo de 1 bilhão. E o Brasil com 200 milhões. Então, a gente sentiu que a gente precisava se unir. E a gente, então, começou a conversar com os vários produtores de nozes. O pessoal da castanha de caju, que é principalmente no norte, né? Lá no Ceará, Rio Grande do Norte. A castanha do Brasil, que é uma castanha amazônica, né? Todos os estados da Amazônia. Daí, descendo, nós temos a macadâmia aqui no Centro-Sul, indo lá para o sul, a pecan, e agora uma que está surgindo, que é do Cerrado, a baru, a macaúba e mesmo a amêndoa do cacau. Então, nós vamos nos unindo para que a gente trabalhe os assuntos que farão com que essa cadeia de produção de nozes e castanhas ganhe uma dimensão digna do agronegócio brasileiro. Você tem toda a razão. É impressionante que o Chile produza, exporta em valor quase 5 vezes o que nós produzimos, né? É uma coisa difícil de acreditar. Então, o potencial para o Brasil crescer isso é muito grande, né? Como você vê que a gente possa aumentar, por exemplo, a produção da noz do Brasil, da castanha do Pará, não é? Que ainda é muito um produto de extrativismo, não é? Como é que a gente pode avançar hoje no Brasil para ampliar a nossa produção de castanhas? Olha, vindo, vamos dizer, do norte para o sul, a castanha de caju, os produtores gostariam de ter uma variedade mais resistente às secas, que é um dos problemas que aflige o Brasil. E também observar como benchmark países como o Vietnã, porque o Brasil chegou a ter 27% da produção mundial e hoje está com 3%. Era o primeiro do mundo, hoje está em 8º. Então, nós precisamos ter esses investimentos em novas variedades e começar também a observar como benchmark esses países que estão avançando. Vindo aqui para o caso da castanha do Brasil, castanha do Pará, o Brasil também, 60% da Amazonas está dentro do Brasil. E hoje, praticamente 60%, 70% da produção está na Bolívia. O próprio Peru já ultrapassou o Brasil. Aí tem aspectos que também são até de ordem de negociação comercial. Por exemplo, o Peru conseguiu, junto à Coreia, uma taxação da ordem de 3%, migrando para zero na entrada da castanha do Brasil. Nós estamos na faixa de 30%. Negociação, né? Eu estou dando exemplo. Nós também, a Bolívia tem um trabalho, um laboratório, vamos ver, cadastrado e reconhecido na Europa, que facilita o embarque das suas nozes em relação ao Brasil. Macadâmia, a pecan, o trabalho também nós precisamos resolver o problema das minor crops, né? Porque são culturas, né? São duas. A macadâmia veio da Austrália e a pecan dos Estados Unidos, do Texas. Ambas estavam dentro da floresta, foram domesticadas e estão em processo de crescimento. E então elas, vamos dizer, precisam ter esse apoio de solucionar essa pendência, né, de utilizar os defensivos que são utilizados em outras culturas ou são utilizados em outros países e no momento ainda tem essa pendência. Agora, então o surgimento dessas outras que a gente citou, a baru,
a macaúba e a amêndoa, que essa é uma questão de estímulo de consumo e de expansão de cultura. Agora, para todas, é muito importante o apoio de pesquisa, desenvolvimento. É importante que a gente obtenha dados, tipo do IBGE, ter informações que demonstrem a real produção nossa, porque conseguimos avaliar na pauta de exportação o valor que a gente exporta, mas o consumo interno, por ter um certo grau de informalidade, especialmente nas extrativistas, a gente não tem uma dimensão real do tamanho do negócio. Então, é importante também a gente ter isso. Então, eu diria que é um conjunto de coisas que vai da qualidade, de investimento de pesquisas. A Embrapa pode estar auxiliando em termos também dessas que são cultivadas na obtenção tanto de novas variedades como também de defensivos mais naturais, que é uma tendência, vamos dizer, do mundo. Então, eu acho que tem que ter um conjunto de forças para realmente a gente ganhar essa dimensão que nós temos condição. Você falou que o Brasil era o primeiro em caju e agora é o 8º, né? O primeiro é Vietnã, depois tem Índia, daí tem vários países aqui da costa ocidental da África francesa, ali é Gana, Senegal, certo. Até Burkina Faso já está próximo do Brasil, né? Então, são esses outros países ali que cresceu muito a castanha. Então, esses países tudo estão ocupando esse espaço, né? E no caso ali da castanha do Pará, né, da castanha do Brasil, eu andei ali na região e pelo menos na época que eu tive, havia um contrabando, pelo menos um trânsito grande da produção brasileira para a Bolívia, não é? Tinha fábrica assim do outro lado do rio ali, você beneficiava do outro lado. Continua? Esse volume é muito significativo? Isso. Como é que é isso? Esse ainda é um dos problemas que existe, porque é uma questão de taxação. Lá existe muito mais incentivo do que aqui, em termos mesmo de taxação. Então, isso incentiva, vamos dizer, uma parte de subfaturamentos, vamos dizer, contrabando, tudo. Quer dizer, uma das preocupações dos produtores aqui no Brasil é que isso fique dentro do Brasil, né? Além da preocupação de a gente ter um trabalho de qualidade, mas a gente tem que ter um volume, né? Claro. Entrando um pouco, Zé Eduardo, na parte da sustentabilidade, né? É claro que são árvores, né? Sobretudo no caso da macadâmia, das nozes, né? E mesmo nos plantios que já existem de noz do Brasil, etc., né? Do caju, né? Claro que como árvores protege o solo, você mobiliza pouco os solos, você tem acúmulo de carbono, né? A vegetação na parte lenhosa, tudo, mas que coloca para nós um pouquinho os aspectos da sustentabilidade que você vê dessa atividade. Olha, eu vou dizer, naquelas nozes castanhas que são extrativistas, aonde elas estão, independente do lado do meio ambiente, que sem dúvida é uma vantagem, elas passam a ser uma fonte de renda maior do que se tornasse um pasto ou outra cultura. Então, ela fica em pé pelo lado, ajuda a manter em pé a floresta pelo lado econômico. E, sem dúvida, o lado ambiental, ela contribui, porque ainda ontem eu participei daquele grupo da Amazônia 21, né? A gente viu um desfilar de produtos que existem dentro da Amazônia, e é o açaí, as castanhas. Então, eu acho que é um dos produtos mais nobres da floresta para ajudá-la na perpetuação da floresta, vamos dizer, nativa. E mesmo no caso das culturas, vamos dizer, aqui em São Paulo, a macadâmia, com a proibição da queima da cana, surgiu um espaço onde não dá para ser mecanizado nas propriedades para plantio de outras culturas, entre elas a macadâmia. Assim como aquele pequeno produtor
que não, ele está a uma certa distância da usina, que ficou antieconômico ele prestar serviço de corte mecanizado e ele não tem condição de ter uma máquina, de repente, para ele buscar uma outra solução, é uma boa alternativa à macadâmia. Como para o pessoal no Rio Grande do Sul, também que tem cultura lá, um problema da diminuição de consumo de fumo e tudo, a nossa pecan tem se tornado uma alternativa mais nobre para esses agricultores, porque ali, quer dizer, está realmente plantando árvore e gerando uma renda numa área considerada pequena, né? No caso de São Paulo, né, a Embrapa Territorial fez um mapeamento muito detalhado das áreas de cana que estavam em áreas de relevo, né, com mais de 12%, até 18% de declividade, e que foram deixadas de lado nos últimos anos. Foi até um trabalho em colaboração com a Fiesp, e o total não era pouco, era uma centena de municípios, 350 mil hectares, né? Então, é o mesmo de usar isso com outras atividades. Agora, por exemplo, as pessoas conseguem facilmente mudas, orientação, como preparar o solo, como se organizar para isso. Se alguém que estiver interessado nisso, deve procurar a associação de vocês. Como é que a pessoa faz? Olha, a associação, nesse estágio que nós estamos, com praticamente 2 anos de existência, a gente está mais nos assuntos macros. Esses assuntos do desenvolvimento está mais ligado às indústrias, né? Ou às pessoas cooperativas, né? Existem, no caso, no norte, tanto na castanha de caju, na castanha do Brasil, existem várias cooperativas, tal. Aqui no Brasil, nas que são plantadas, são mais as indústrias que são os indutores, né? Que vende a muda, faz a orientação técnica. Mas eu acredito e acho que é importante que amanhã, se o Estado também puder dar esse suporte de complementação, eu acho que seria uma oportunidade. Eu cito exemplo de 2 países. Por exemplo, o Quênia, que tem mais de 300 mil agricultores, eles, para tentar gerar uma renda, como se fosse um 13º salário, ou um salário, um ad valorem para os agricultores, incentivaram o plantio. Agora mesmo, na China, na província de Yunnan, cuja capital é Lingang, eles têm a maior plantação, do caso da macadâmia do mundo, porque tinha muito problema de plantio de papoulas, essa coisa toda, para ópio. Negócio de ópio, e tinha problema de drogas. Então, eles, para fazerem a redução de pobreza lá e gerar emprego, eles abraçaram a plantação da macadâmia e criaram um grande instituto de pesquisa, né? Então, eu acho que, quer dizer, o Estado também pode dar um suporte encarando essa coisa. Tanto estou dizendo no caso da macadâmia em São Paulo, aqui nessa nossa região, como também no Sul, o pessoal da pecan, né? A própria castanha do Pará, o castanha do Brasil, já tem agricultor lá no vergueiro lá no Amazonas, em Itacoatiara, que já domesticou e também passou a distribuir entre os ribeirinhos, quase 2.000 ribeirinhos, que ele fornece a muda e o pessoal planta e depois ele adquire. Então, esse modelo, por enquanto, está sendo feito mais da iniciativa privada com o seu fornecedor, né? Mas ela pode ser uma política de Estado, como foi no Quênia e na China. Sobretudo porque a castanha exige um certo tempo para começar a dar retorno, para começar a produzir, né? Então, o suporte de um programa que ajudasse nos primeiros anos, né? Uma espécie de uma renda mínima para o agricultor que entrou nesse negócio, etc. Enfim, um apoio técnico e talvez até financeiro, né? Ajudaria, viabilizaria talvez essa habilidade, né? Para mais, principalmente para quem não está tão capitalizado, né? Agora, Zé Eduardo, quer dizer, comer castanha é tudo de bom, não é isso? Tudo de bom, não é? Olha, eu acho que além de ser um produto prazeroso, ele agrega saúde. É um selênio que tem
na castanha do Brasil, é o ácido palmitoleico da macadâmia, é o zinco lá da pecan, também a castanha de caju tem redutores de diabetes. A ideia aí qual que é? De comer mesmo a semente mesmo? É a semente. Existe um pessoal que está fazendo um trabalho conjunto com os vários produtos que a macaúba poderia fornecer. Mas, no caso que está ligado a gente, é mais a amêndoa, a noz, né? E a noz, eu já tive a oportunidade de comer, além de ser saborosa, também pode entrar na gastronomia. Todas as nozes na gastronomia são produtos muito interessantes, né? Desde a gastronomia e vamos mais longe. Até na substituição, hoje tem os leites vegetais. Na Califórnia, mais de 20% do leite consumido já é leite vegetal, né? Então, vamos dizer, já tem produtores no Brasil, tanto de leite de castanha de caju, como também da macadâmia, e todas as nozes se prestam para aqueles que têm um problema com lactose, né? Resposta rápida. Também frutas secas está no seu escopo. Isso quer dizer sim, exatamente. Desidratado. Isso, a ideia, quer dizer, nós começamos com as nozes e castanhas, que já estavam mais no mercado, mas as frutas secas também fazem parte. Eu acho que ela se presta, e o nosso objetivo é juntar isso. O próprio açaí, que tem a ver conosco, e nessa associação que nós participamos, existe o figo, a tâmara, a uva passa, o damasco. Aqui no Brasil, nós poderíamos ter a banana desatratada, a manga, o abacaxi, e todos esses produtos, o abacate, tudo isso poderia ser desidratado. Diminuiria-se a perda, porque ele ainda mantém as qualidades nutritivas e agregaria renda para o agricultor. Eu acho que é um hábito que tem que ser desenvolvido, né? Porque a gente já encontra uma variedade grande de frutas desidratadas, né? Até de caqui, tudo isso, né? Abacaxi é bastante, cada vez mais comum. Então, é um mercado que também vai crescer. E nesse mix, né? No mix que se vende também, o mix de castanhas, sempre tem as frutas secas juntas, né? A minha família de origem europeia, na época do Natal, no Mediterrâneo, na França, na Itália, Espanha, até Portugal, eles falam dos 13 visitantes, os 13 mendigos, os que têm que estar presentes, são as 13 castanhas que você tem que pôr ali, né, e estar ali presente, e começa a fazer a conta, porque tem que ter o figo seco, para chegar em 13 não é assim uma coisa simples, né? Mas eles colocam 13 frutas secas e castanhas, simbolizando Jesus e os 12 apóstolos, né? Mas põe isso na mesa. Olha, nosso tempo está acabando, nós temos aí uns 2 minutos. Eu gostaria de passar a palavra para o seu encerramento. Quando a conversa é boa, o tempo passa logo. Opa, bom, muito obrigado pela oportunidade, e eu vou me despedir com um poema para você e os amigos que nos ouvem. Eis o momento de se fazer história. Venho de ancestrais que lutaram até a vitória. Rezo para fazer jus a esta glória. Em meus caminhos haverá espinhos e flores, espinhos que forjarão meu caráter, e flores que perfumarão os meus caminhos. Eis o momento de ascensão. Juntos venceremos, com fé, humildade e determinação, tá? Um beijo aí para todo mundo aí, obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço, nada mais a agregar, e até a semana que vem. Obrigado.